Bem-vindos! Meu nome é Ricardo Benchim e, com a ajuda de Deus, vamos trabalhar agora um pouco sobre os sólidos de revolução e os seus volumes. Então, simbora, minha gente, simbora! Ah, para começar, uma definição. Ah, seja f de x uma função de classe C1 no intervalo aberto AB, subconjunto dos reais. Logo, x, f de x, este par ordenado, que não é mais do que um ponto de R2, é o gráfico de f de x. Em essência, o que está aqui é o que a gente já vê desde a escola. Como? Quando a gente tem uma função real de variável real e quer fazer o gráfico da função, observem, a função f de x só tem um valor. E ela também nos dá um valor. Né? E quando a gente quer fazer o gráfico, o que faz? Traça no plano cartesiano o ponto x, f de x. E vai fazendo vários pontos, né? Então, nós estamos no plano cartesiano R2. Uma função de uma variável, o gráfico tem, agora aparece em R2. Certinho? Se a função fosse de duas variáveis, o nosso gráfico seria em R3. E assim por diante. Bom, a questão é que agora já temos esse gráfico aí, né? E se fixamos o eixo x, né? Temos o gráfico da função, fixamos o eixo x e expandindo o gráfico para R3. Quer dizer, nós que estávamos em R2 no plano, agora vamos para o espaço. Mas como? Justamente, vamos girar o gráfico, que é representado por este conjunto de pontos, que está definido por intervalo aberto AB, e ao girar ao entorno do eixo X, geramos um lugar geométrico. Observem, estamos girando em torno do eixo X. Um lugar geométrico vai ser gerado, quer dizer, saímos do plano e damos como uma volta. Então, esse lugar geométrico define o sólido de revolução da função f de x associado ao eixo x. Tá? Bom, a definição está um pouquinho assim, né? Tem várias coisas para imaginar, mas vamos ver daqui a pouquinho de uma forma mais visual. Certinho? Tá bom. Então, observação. Primeira, é a única também. Se tivermos g igual a g de y, quer dizer, uma função da variável y, então, neste caso, é possível sim girar também, fazer a rotação em torno do eixo y. Ok? Mas estamos girando funções, tá bom? Isso é importante. Funções. Aqui, f de x é uma função e aqui g de y é uma função de y. Vamos ver isto de uma forma visual, como a gente estava falando. Então, vamos tentar visualizar. O que nós fizemos? Bom, nós temos aqui uma função, desculpem, uma função entre os intervalos A e B, certinho, está aqui a nossa função, certo? E esse daqui é o eixo X. Ok, tá bom. E o que a gente fez? Isto, vamos fazer um giro em torno de esse eixo, quer dizer, essa função vai girar toda ela, né? Como se a gente fizesse uma varredura, né? Uma varredura e vamos girar então que figura? Uma figura mais ou menos assim. Eu falo mais ou menos porque eu nunca fui bom de desenho, né? Eu não sei como eu consegui me formar no prezinho.
que não mandamos ser muito desenhar, colocar colar grãozinhos, coisa disso. Eu acho que eu consegui me formar porque eu fiz uma pergunta para a professora que ela não conseguiu responder. Acho que era algo sobre o infinito. Sim, sim, sobre o infinito. Acho que era sobre o infinito do infinito. E ela não conseguiu responder na época. Na verdade, não. Trabalhar com infinitos não é uma coisa fácil, né? Mas tudo bem. Ah, voltando aqui. É importantíssimo que seja uma função de x aqui. Porque, por exemplo, né? Digamos que a gente tivesse uma função assim, né? Função tipo uma parábola. É uma função de x. Mas se eu tento girar ela em torno do eixo y, não vai dar, porque a parábola, quando a gente tenta fazer uma função g de y, não vira função. Então, aqui é muito importante que seja uma função. Quer dizer, que só traço uma linha e só posso cortar num ponto só, certo? Assim eu consigo fazer um giro suave, suavinho. Mesmo se eu tivesse g de y, como é função, eu posso girar em torno do eixo y de uma forma suave, suave, né? Delicada, né? Isso mesmo. Bom, feita então nossa definição do que é um volume de revolução, né? Já temos bem a ideia do que é um volume de revolução, um sólido de revolução. Esse sólido, bom, podemos calcular o volume dele, podemos calcular a área lateral, né? Podemos calcular a área das tampinhas, é fácil, isso não sei, né? Mas, em particular, nesta aula, vamos ficar focados, interessados em poder calcular o volume do sólido de revolução. Então, para isso, vamos fazer uso de uma proposição. A proposição fala volume de um sólido de revolução. Temos a nossa função f, que é de classe C1, no intervalo aberto, AB, que pertence ao subconjunto dos reais, certinho. Então, o volume associado ao sólido de revolução, quer dizer, a esse sólido girado, né, que a gente gerou ao fazer girar em torno do eixo x, porque é uma função de x, será, é uma integral definida. Interessante, né? Só que é π vezes a integral definida de a a b da função ao quadrado. A função é ao quadrado de dx. Isto está interessante, né? Por quê? Vejamos. Primeiro temos que provar nossa proposição. Então, vou demonstrar ela. Bom, na soma de Riemann, a função f de x é a altura e d de x é a base. Estão lembrados da soma de Riemann? A função é a altura dos retângulos, né? Desses retangulinhos que a gente formava, e d de x será a base, né? Então, vamos pegar essa mesma ideia, tá? Vamos ter, digamos, né? Eram, nesse caso, retângulos diferenciais. Agora, no sólido de revolução, é como se a gente pegasse esse retangulinho e fizesse girar ele, né, em torno do eixo x. Nesse caso, então, vamos formar discos diferenciais. Discos diferenciais. E se a gente tem a altura do retângulo, a altura vira o raio, porque é o que vai girar, né? A função que vai girar. Então, ao girar, vai virar o raio desse disco. E d de x continua sendo a n, a porçãozinha. Certo? Mas a gente pode calcular o diferencial do volume. O volume, então, o volume destes discos será, e na verdade, o volume diferencial, porque estou pegando um disco diferencial, né? Uma porção, não é todos os discos que eu estou. É uma porçãozinha. Essa daí. Por que seria π r ao quadrado vezes d de x, que é a franjinha. Π r quadrado, como r é a função é o raio, então teria aqui função ao quadrado. E esse de aqui seria então meu diferencial do volume. Para poder calcular, então eu vou integrar aqui e aqui. A minha integral do volume vai ser equivalente à integral que eu vou fazer aqui em x. Quando x vale a,
Estou começando o volume. O volume vale zero. Volume zero. Então, aqui seria de volume zero. E quando a integral vai para x igual a v, então já tenho o volume total. Então, aqui seria de zero a v, ao volume total. Só que esse integral vai dar o próprio volume, né? Integral de uma derivada, bom, é fácil. E aqui então ficaria a π, que pode sair, a integral entre a e b de f de x quadrado de dx. Então ficou isto. Assim. Oh, que legal. Excelente, excelente. Muito, muito bom. Muito, muito bom. Se é assim, então, vamos ver. Então, só para fixar um pouquinho melhor a nossa parte visual, para ver mais ou menos o que foi o que a gente fez. Visualizando. Vamos ver, prestem atenção. Sim, é mesmo, né? Temos aqui da soma do rima, nosso retangulinho. F de x seria essa altura, T de x aqui, com certeza, né? E aí, quando a gente passa, faz o giro, é aí que aparece esse disco diferencial, né? E justamente F de x seria o raio, T de x, é isso mesmo. Aumentando, né? Aqui teríamos o raio, que é F de x. E então, a gente pode calcular a área daqui, desse círculo, né? A área desse círculo seria πr quadrado, π f de x ao quadrado, vezes o d de x, vai dar a diferença de volume. É mesmo. É isso que a gente tinha feito. Agora espero que fique mais claro ainda, né? Uma vez que fica mais clara a ideia, tudo fica fácil mesmo no mundo. Integrando desde o volume zero até o volume total, que diz desde x igual a até cobrir todo o intervalo, que é b, né, o valor, a integral de AB, fica isto. O π sai e aquela expressão que a gente tinha calculado. Certinho? Tá, ótimo, ótimo. Então, esta expressão vai nos ajudar muito para poder calcular quem? As figuras de sólidos, os volumes de sólidos de revolução, né? O volume das figuras do sólido de revolução. Então, vamos lá. Essa é uma função conhecida, né? A gente tinha trabalhado quando a gente está calculando áreas, né? Então, a gente está pegando umas coisas conhecidas para trabalhar e fixar. Então, temos a raiz de x, lembra, né? No intervalo aberto de A a B, salientando que x tem que ser maior que zero. Então, isso quer dizer que A tem que ser maior que zero. Necessariamente não pode ser zero, porque pode ser zero, até zero pode, né? Mas não pode ser negativo, porque não temos raízes reais para números negativos. Então, sabemos que esta seria a forma de calcular já o volume, né? Então, vamos aplicar, então, aqui só com cuidado, que tem que ser a função ao quadrado aqui. Mas a função ao quadrado da raiz quadrada, isso é fácil, da própria... ficou muito fácil. Essa integral, x quadrado sobre 2. Mas não esqueçam, ao fazer o cálculo, que temos que avaliar ela para b e para a. Então, vai ficar π menos b ao quadrado menos a ao quadrado. É isso mesmo, gente? Confiramos. Isso mesmo, né? Este primeiro exemplo foi ilustrativo para vocês se derem bem, né? Entender bem o procedimento. Então agora tentem vocês mesmos, peguem sua folha de rascunho, seu papelzinho, né? Sua folha de rascunho, sua canetinha, seu lápis, e tentem fazer esse exemplo agora, né? É parecidíssimo, mas tentem já. Agora. Okidoki. Vejamos onde foi que vocês ficaram. Sabemos que isso foi o que nós demonstramos. Então agora temos que colocar aqui no lugar de fx, então vai ficar x ao quadrado. Espero que vocês tenham feito todo esse procedimento. Não é difícil, não tem truque, não tem nada escondidinho aqui, tá bom? É só seguir, pensar. Claro,
vai ter uns probleminhas para pensar, né? Mas sempre tem, né? Tem que ter. Fazendo o cálculo, vai dar x ao cubo sobre 3 de π de... pronto, né? Então, isto. Aí vai ficar π terços b ao cubo menos a ao cubo. Pronto. Muito, muito, muito bom. Muito, muito, muito bom. Uhum. Então, continuemos. Ué, é a mesma função? É a mesma função, mas mudamos o intervalo. Agora vai ao intervalo de menos a A. Oh, interessante, um intervalo simétrico, né? Aí a secretária, muito espertinha, ela perguntou, mas por que não fez isto também, colocar um intervalo de menos a para a na primeira função que a gente vê, no primeiro exemplo, né? Aí ela mesma se respondeu, ela falou, é porque a secretária muito esperta já, né? Muito craque nisto, ela falou, é porque tínhamos uma raiz quadrada e não podemos colocar valores negativos, né? Então, no máximo seria de 0 para a, né? E eu falei, muito bem, secretária. Os seus matemáticos, você está perto deles. Uhum. Mas neste caso não, neste caso podemos colocar a função não tem restrições no domínio de menos a a. Uhum. Então, com vocês. Agora já. Pausa. Agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okidoki. Sabemos. De pi, isto que nós provamos. Agora colocamos no lugar. Aqui vai ficar x ao quadrado, né? Isto, integral de x ao quadrado, é a mesma outra, é a mesma. O único que muda é que coisa? Que aqui é de menos a. Tá, então é a mesma coisa, né? Fazer o cálculo, então, aqui vai ficar então ao cubo menos mas menos com menos dá mais, dá novamente, né? Pronto. Uhum. Ou se vocês já estão craques, né? Sabem que essa integral simétrica, que a função é par, vai ser 2 vezes π, a integral de 0 a a. Então aqui ficaria 2 vezes a integral de 0 a a. Aí fica mais fácil, porque quando é 0, vai embora, e aqui ficaria 2π a ao cubo, que é nossa resposta. 2π tercios, desculpem, 2π tercios, que tem aqui, né? 2π tercios a ao cubo. Legal. Estamos adiantando, estamos vendo bem, estamos trabalhando bem, né? Mais uma. Como a gente trabalhou na outra aula também com a função quadrática, vamos fazer o mesmo aqui. E agora é com você, gente. Já! Okidoki. Voltando. Sabemos que é isto que a gente sabe, né? Nós provamos. Sendo assim, então, no lugar de, mas f ao quadrado fica x à quarta. E qual é o problema? Não é integral difícil, não. Pelo contrário, comparado com as integrais que a gente foi trabalhando, é uma integralzinha simplíssima, né? Simplíssima. Claro, vai ter que ver a questão dos limites, né? É isso, mas não tem coisa. Vai ficar x à quinta sobre 5. Então fica π quintos x à quinta, né? Calculando a integral, isto, que tem que ser avaliado em b e em a. Bom, então vai ficar π sobre 5, b à quinta menos a à quinta. Muito, muito, muito bom. Muito bom. Aqui já temos outra integral. Calcule o volume gerado ao girar sobre o eixo x a função, esta função seno. Então vamos girar uma parte da sinusoidal. Uau, qual será o volume disso, né? Já estão imaginando? Lembrem de uma partinha da função seno, girem ela, a função seno de 0 vale 0, a função seno de π vale 0,
Então, e o seno vai crescendo, então ela sobe e desce, que numa montanha russa, e se giram isso, não é uma esfera, mas é uma porção sinusoidal que vem do volume, que seria um sólido de revolução, e vamos calcular seu volume. Bom, vocês já também sabem, né? Então, agora é desafio com vocês. Peguem sua folha de rascunho e tentem trabalhar. Agora, já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Bom, nós sabemos que, provamos que, colocando então, aqui seria seno ao quadrado, então seria π integral entre 0 e π, porque são os limites que temos aqui, não é mais a, b, né? Entre 0 e π de seno ao quadrado de x. Aham, essa integral todo mundo fez, né? E a gente fez várias vezes algum por aqui, né? Vários exemplos aí, né? O que a gente faz? Bom, aí a gente vai usar o que coisa? O cosseno do ângulo duplo, de integra, deve ficar, né? Um meio, isso, porque tem 1/2, e vai indo, e tá, vai. Façam, quem não fez, faça. E faça mesmo, porque é algo que tem que ser já bem sabido por vocês. Então, bora, quem não fez, já. Faz agora. Okidoki. Vejamos. Fazendo o cálculo. Isso, né? A gente decompôs toda a parte, né? Essa vem da primeira parte, que é já integrando, né? Porque ficaria 1 menos cosseno de 2x, né? Isto sobre 2, então aqui vem essa parte quando integram x, e essa parte vem do cosseno, só que tem um 4 aqui, porque quando a gente integra cosseno de 2x, vai ter que colocar aqui também 2, né? Certo. O interessante aqui são os limites de integração, porque neste caso ficaria π sobre 2, então ficaria π sobre 2 aqui. Em zero não ficou nada. Menos o seno de 2π, o seno de 2π vale zero. E o seno de zero vale zero. Então, nos limites de integração, tudo isto foi embora. E só ficou π sobre 2. Não esqueçam que aqui tem um π, porque isso nos dá a resposta final, π ao quadrado sobre 2. Uau! Muito, muito, muito bom mesmo. Muito, muito bom. Mas todos esses exemplos são assim de fáceis. Não tem nada difícil, na verdade, né? Mas a gente pode, talvez, dar uns toquezinhos, como vem no próximo exemplo. Fala assim, simplesmente fala assim, calcule o volume de esfera de raio R. Ixi, e como de acho vou fazer isso? Bom, muitas vezes na escola fala o professor, né? O volume de uma esfera é... E você lembra, decora e não sabe de onde vem. Esta é sua chance de tentar calcular isso, né? Tá? Para falar a verdade, vocês têm como já fazer. Porque a gente já trabalhou com a circunferência, lembra? Calcular a área da circunferência e está relacionado. Então, vou dar uma pausa, vocês têm uma pausa e tentem fazer. Se não conseguir, tudo bem, porque estamos começando, né? Mas imaginem que é um problema se caísse justo na prova final e vocês têm que se virar, né? Mas que vocês conseguem se virar com o que sabem sim. Então, vamos lá, gente. Tentem fazer rapidinho. Já. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Okidoki. Vejamos. Como está falando de esfera, blá, 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 então, da geometria analítica, vamos escolher nossa função. Qual vai ser? A semicircunferência superior de raio R. Essa seria, né? Oh, que legal. Bom, se essa é nossa função, ao fazer girar a semicircunferência superior, que gerou? A bola, a esfera, né? Então, pronto, é isto. Todo o truque estava em enxergar isto. Porque o que vem é já sabido de praxe. O que sabemos de praxe? Bom, assim, o intervalo de integração entre menos R e R, mas de praxe sabemos que
O volumen é π vezes a integral de A a B, que agora vai ser de menos RR, simétrico, simétrico, da função ao quadrado. Oh, vai ficar mais fácil, porque ao ficar ao quadrado, pá, acho, oh, ficou mais fácil, né? Ficou isto, uma integral simples. Simples no mundo. Quer fazer? Faça. Já. Ok? Vejamos. Fazendo cálculo. Bom, né? Fazendo cálculo, isto daqui vai ficar x, aqui vai ficar x ao cubo sobre 3, blá, 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 blá. Pronto, né? Tá certo. Esse aqui, agora vamos avaliar nos limites, tchan, tchan. Mas aqui eu vou fazer uma observação. A minha integral na variável x é uma função par. Então, simplesmente poderia ter calculado duas vezes a integral de 0 a r de isto. Por quê? Porque quando é de 0 para r, quando eu coloco x0, 0, fica muito simplificado o cálculo. Só teria que colocar para r. Só que não posso esquecer que aqui seria 2. Então, se eu esqueço, não esqueço, né, sino que já usei a função par, né, a integral da função par, 2π, já esqueço essa parte de 0, né, que vai dar 0. Então, aqui ficaria 2π vezes r quadrado vezes r, isto ficou r cubo. R cubo, então vai ficar r ao cubo menos, 1/3 de r cubo, que vai dar, 2/3 de r ao cubo. Vezes o 2π que tem aqui, então vai dar 2, com 2 dá 4, 4π r ao cubo sobre 3, que é é aquele volume de esfera que o pessoal manda calcular, decorar, né, na escola. Na escola tem que, eu não sei como deduzem nela, não lembro ter feito. Não, também para mim falaram, olha, isso você vai ver na faculdade. E de fato, a gente viu na faculdade. E de fato, vocês estão vendo isto na faculdade, né? Bom, acho que dá tempo ainda para um exemplinho simples, né, secretária? Sim, senhor. Pronto, então vamos lá. Tente fazer isto. Calcule o volume do cilindro de raio R e altura H. Aí tem que volar, né? Imagine um cilindro, como se giraria um cilindro e vai. Tentem pensar já. Uma boa pausa agora. Ok, vejamos o que vocês pensaram. Vamos escolher a função f de x igual a r, uma constante. Porque se eu faço girar, que é uma reta constante, né? Giro ela, vai dar um cilindro. Só que como eu quero que a altura seja h, quais seriam os limites de integração? Entre 0 e h. Excelente. Muito bom. Muito bom. Sabemos então o que foi demonstrado. Aí, já temos tudo. É só colocar aqui a função, que é constante, vai dar r quadrado. Sai o r quadrado, então vai ficar a integral de 0 a h de d de x. Essa integral já, né? Fica π r quadrado. Fazendo, no lugar de h, coloco, no lugar de x, eu coloco h. Muito fácil quando a gente pensa bem as coisas, né? Bola bem tudo. Então, deu π r quadrado h, que é a área de um cilindro. E essa área, sim, dá para deduzir conhecendo a área do círculo, né? Π r quadrado do círculo vezes altura, então vai dar o volume, né? O volume do nosso cilindro. O volume do cilindro, isto. Bom, já estamos com um tempinho aí. O que a gente trabalhou? Definimos o que foi um sólido de revolução ao redor de um eixo dado. Neste caso, a gente praticamente usou tudo. Não, nós usamos tudo no eixo X. Deduzimos também a expressão do volume desse sólido de revolução. Está vendo? O volume é igual a π vezes a integral de a b da função ao quadrado de dx. Função ao quadrado. Volume, né? E trabalhamos alguns exemplos.
Alguns exemplos simples, ilustrativos, outros um pouquinho mais elaborados, que foram um desafio à nossa criatividade, né? Parar e pensar, é nisso, né? Bom, gente, shalom. Se for vontade de nosso bom Deus, a gente se vê na aula que vem. Auf Wiedersehen.